Tiver, você não está fora do Brasil há 12 anos. Você estava aqui há 5 dias. Você sabe que a galera, ela olha só na hora mesmo. E olhe lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marco. Eu estava aí ontem, na verdade, claro. Não, e assim, é tradição, tá? Eu mania de pesquisar jornal antigo na época da faculdade também, pro trabalho de conclusão e coisa, várias reportagens sobre seleção brasileira. E a gente fala, porque antigamente era igual, os anos 80, os anos 70, a gente cuidava da seleção brasileira na hora da Copa do Mundo. Na resto do tempo, bom, no Rio Grande do Sul mais ainda, mas como profissionalmente é muito legal, assim, né? Porque convive com a nata do futebol e também do jornalismo esportivo, assim, né? Tem muitos os principais canais do país, correspondentes de outros lugares que vêm cobrir a seleção brasileira, então é muito legal esse ambiente de seleção. E assim, ó, eu vou falar, bom, não é segredo para ninguém, mas é muito mais fácil, tem muito mais acesso à seleção brasileira, porque a cobertura diária do Duplo Grenal, muito mais fácil, muito mais fácil. É verdade. A seleção brasileira está lá em Londres, joga no sábado. O jogo é sábado, né? O jogo é sábado. O jogo é sábado às 1 da tarde, horário do Brasil. 13 horas, horário de Brasília. Isso, exatamente. É isso. Ô, Divério, já fala sobre isso que o Diogo disse aqui, que o Ancelotti disse que já tem 18 dos 26, então sobram 8 vagas, é isso? Isso. Amanhã nós vamos confirmar, né, com ele esse número aí, se ele atualizou pelo período de treinos, se ele vai manter mais ou menos esses aí, se ele continua pensando que tem 18 convocados, mas eu acho que é mais ou menos por aí, tá? A menos que tenha alguma surpresa muito grande, a menos que tenha alguma surpresa assim, ó, fora do padrão, eu acho que já tem alguns, 18 dá pra dizer, tem 2 goleiros convocados, eu acho que talvez até 3, né, o Alisson, o Ederson e muito provavelmente o Bento. Acho que o Danilo eu tenho certeza que tá na Copa do Mundo, o Marquinhos tá na Copa do Mundo, o Militão tá na Copa do Mundo, o Gabriel Magalhães tá na Copa do Mundo, o Alexandre tá na Copa do Mundo, vai entre o Caio e o Henrique, deve ser ele para ir para a Copa do Mundo, Casemiro vai, dessa vez foi convocado o Fabinho, Bruno Guimarães vai, Lucas Paquetá vai, Matheus Cunha, Vini Júnior, Rodrigo, Estevão, Matheus Cunha, e aí tem umas turmas, mas tem umas vagas que estão abertas que elas geram uma certa polêmica, por exemplo, centroavante. Eu acho que o Richarlison vai na conta da bruxaria, faz parte, mas tem uma vaguinha aberta ainda. Hoje, por exemplo, tá o Vitor Roque. Já tem o João Pedro também. Mas quem apareceu no treino hoje, Marco, foi o Gabriel Jesus. Voltando, se recuperando, aquela coisa toda. Foi lá dar um oi pro Ancelotti, pra dizer, ó, aqui, professor, não esquece de mim, hein? Tô me recuperando, mas pro ano que vem eu tô voando. Daqui a uma semana eu volto a jogar pelo Arsenal. Então tem uma vaga aberta nesse ponto aí da seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Fica essa curiosidade. Como vão 26, não tem bastante vaga ainda, né? Tem um pessoal para cumprir. E claro, sempre vai ter, por mais que hoje pareça impossível, mas como faltam 8 meses para a Copa do Mundo, tem a questão Neymar. É impossível dissociar o Neymar da Copa do Mundo. Ele foi o grande astro do futebol brasileiro pós-Ronaldinho, imagino, né? Então, claro que tem uma expectativa por ele. Talvez ele não esteja vendendo no Santos o mínimo necessário para sequer ser lembrado, mas tem tempo para isso. Você é então da turma do tem tempo para isso. O Diogo, ele tá excitado aqui, ele onde precisa, é que ele tá? Tem que contar precisa onde é que tá. falar com você, ô Divério. Onde é que... Manda, Diogo. Pub, é um bar? É um pub, eu vou fazer o giro aqui, agora não tem mais risco de nos derrubarem da live porque terminou o jogo, tá? Ali, tem um senhor tomando uma cervejinha, tá na 6ª ou 7ª, e lá mais pra lá tem um outro pessoal. Aqui atrás tem uma área mais aberta, vocês podem ver. Ele não é bem aquele típico, sabe? Aquele pub inglês que tá todo mundo na rua berrando, gritando e fazendo aquela coisa. Mas tem uma carinha assim. Ele fica bem próximo aqui, Diogo, da King's Cross, que é aquela estação de trem principal. E do outro lado dela é St. Pancras, que é a que leva para fora da Europa, para fora da Inglaterra. Ela leva para França, né? Leva para Bélgica, enfim, passa por baixo do Canal da Mancha. É bem próximo, aqui é uma região bem central, muito bom acesso, isso facilita muito. Por exemplo, para ir lá para o CT do Arsenal, que era longe pra caramba, mas amanhã para ir para o estádio do Arsenal já é uma barbada, 15 minutinhos do metrô, uma linha só e o cara chega lá. Então teve essa facilidade de deslocamento. Londres é uma cidade muito legal, né? Para quem é os top 5 lugares do mundo. E aqui, ó, já me esperando a jantinha depois, ó. O fish and chips, tá vendo? Tem essa maravilha.
Os jogadores se manifestaram em defesa ou não defesa, sei lá, do Ancelotti depois das pataquadas lá do Leão e do Oswaldo de Oliveira? Oliveira, sim. Hoje o Alexandre foi perguntado sobre isso e ele deu uma resposta até dura, mas elegante. Assim, ele disse: eu respeito a opinião, todo mundo pode falar, não vou ficar me policiando que os outros vão falar. Mas eu já fui estrangeiro em outros países, né? Eu já fui jogar, já jogou na Itália, ele jogou em Portugal há muito tempo e tal. E ele disse: receber bem o estrangeiro não é só uma questão assim, é uma questão de educação. Então, ainda mais, ele completou falando do Ancelotti, pelo tudo que ele já fez pelo futebol, tudo que ele faz pelo futebol, pela figura que ele é. Então, ele acha que deveria ter sido mais bem recebido, assim, não deveria ter recebido as manifestações, ou ter ouvido as manifestações que eu vi na frente dele, né? Foi pior ainda. Mas ele manteve, ele se posicionou numa prova que dá para se posicionar, né, Diogo? Não precisa ficar em cima do muro em todas as respostas, como é um padrão, mas é possível fazer isso com educação também, né? O que a seleção pretende, se pretende algo de fato, assim, pelo menos qual é o discurso oficial nesse teste contra Senegal? Então vai ser o jogo valendo, tá? Eu imagino que depois contra a Tunísia o Brasil vai rodar o time, vai botar os jogadores reservas, enfim, vai botar os jogadores do futebol brasileiro, vai ter tirado os caras da rodada do Brasileirão para não botar. Então eu estou imaginando que o Brasil contra Senegal, tá? Que vai ter o Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandre, Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha ou Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo e Estevão. É o time que, se fosse a Copa do Mundo hoje, seria o time com esses jogadores à disposição. Esse é o time ideal do Brasil, o time da seleção principal do Ancelotti. E imagino que vai tentar fazer essa dominação, porque como tem uma defesa que me parece que vai ficar meio alinhada, tá? Não vai ter muita gente saindo do lugar, principalmente por isso a escolha do Danilo. Um volante ficador de verdade, que é o Casemiro. Um mais dinâmico, que é o Bruno Guimarães. E 4 atacantes, basicamente, de origem. Eu imagino que seja uma seleção que tem de pressionar a saída de bola do adversário para recuperar rápido, aproveitar essa intensidade dos jogadores e aí buscar ficar com a bola. Quando tiver a possibilidade, fica com a bola, recupera rápido para ficar com a bola e ficar controlando o jogo com a posse e não só com o espaço. Eu imagino que seja isso. E deixa o Vini Júnior mais solto de um lado, o Estevão mais solto do outro para ser escape. Os laterais do outro time também não se mandarem muito. Ô, Divério, eu sei que você pode ficar com a gente mais alguns minutos ainda, eu vou dar uma girada aqui porque tem uma enquete no ar. Ancelotti deve esperar Neymar para fechar a lista da Copa? Já o último voto será do Divério, que está lá cobrindo a seleção em Londres, esses 2 amistosos. O Brasil faz 2 amistosos, tem um jogo na Inglaterra e outro jogo na França. Fabiola, deve esperar ou não deve esperar o Neymar para fechar a lista? Baita pergunta. Eu na verdade, eu gostaria que sim, eu gostaria de ver o Neymar na Copa, mas para ver se ele vai assumir o protagonismo que ele sempre quis, né? Que ele sempre prometeu. Mas pensando o pé no chão, ele não está correspondendo, né? Ele não está mostrando que ele deve ser convocado. Mas eu como torcedora, gostaria de ter essa utopia de que o Neymar vai poder mostrar alguma coisa diferente. A pergunta é se ele deve esperar ou não. Espera. Teu voto é sim. Diogo Oliveira. Eu voto sim, com convicção. Ele tem que esperar até o último minuto para ver se o Neymar está em condições ou não. Hoje eu sei que ele não está, eu sei, ninguém precisa me dizer. Claro. Mas eu aprendi algo assim dos caras acima da média, dos caras geniais, e o Neymar é um cara genial. Tu não pode duvidar. Ele pode daqui a pouco, em 3, 4 meses, estar em condições. Hoje não está fazendo tudo errado, sei disso. Mas eu esperaria até o último minuto, até os 52 do segundo tempo. Se não dá, ok, deu, vai embora. Agora, esperaria até o último minuto. Abrir mão do Neymar agora não faz sentido. Eu vou poupar as minhas palavras, porque o Diogo já disse absolutamente tudo o que eu acho. E a Fabiola disse também coisas que eu acho. E eu só vou dar a minha sustentação do meu voto. Depois de ouvir a seleção que o Divério falou, que hoje, se a Copa começasse hoje, seria o time que o Ancelotti escalaria, tem que esperar pelo Neymar, como disse o Diogo, até o último fio de tempo para ver se ele pode ir à Copa ou não. Pode ir à Copa. Até é um cutuco, como dizia meu pai, um cutuco, Divério.
Essa indefinição em torno do cara, último homem lá na frente, se vai ser um centroavante, se vai ser um falso 9, se vai ser o Rodrigo adaptado ali, se vai ser o... para acomodar todo mundo, né? Rafinha, Vini Júnior, Estevão, Rodrigo, para colocar todo mundo, é também um jeito do Ancelotti de esperar até os acréscimos do segundo tempo, né? Porque é a função do Neymar, ele ficar lá na frente, sem precisar marcar todo mundo, com menos leads defensivas, para se eventualmente ele tiver em condições, tiver afim, tiver minimamente bem, ele entra naquela função ali. Divério, eu peço assim que você repita os 11, por favor, um pouco mais devagar, para a gente ver os setores, tá? Defesa, fulano, pá. Eu já vi o Gabriel Magalhães, que não joga nada, parece que tem 2 pernas esquerdas e vai entregar na Copa. Já tô sendo mãe de Ná e Márcia Sensitiva, tá, Fabiola? Esse cara vai entregar na Copa. Mas enfim, vai lá, Divério, por favor, setor por setor. O goleiro vai ser o Ederson, porque o Alisson está lesionado, né? Não está recuperado ainda. Mas o Ederson é o goleiro. Vão ter 4 jogadores com características defensivas mesmo nas 4 posições da defesa. Danilo vai ser o lateral direito, Marquinhos, zagueiro, Gabriel Magalhães e o Alex Sandro pelo lado esquerdo. O Wesley pode aparecer, mas eu não estou acreditando muito nesse jogo. Acho que o Wesley vai jogar no segundo. Então, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro. O meio-campo vai ter Casemiro e Bruno Guimarães, com certeza, tá? E, muito provavelmente, o Matheus Cunha, como uma espécie de terceiro jogador do meio-campo que se junta ao ataque para ser centroavante. E o trio ofensivo tem Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, Estevão pelo lado direito e o Rodrigo centralizado como um quarto jogador do meio campo e também centroavante. Essa é a seleção que eu estou apostando que vai começar o jogo contra a Senegal. Voto, Divério. Oi? E o teu voto na nossa interativa? O meu voto é que vai esperar sim, deve esperar o Neymar. Eu gostei da expressão da Fabiola aí, da utopia. A minha utopia é que o Neymar, de agora em diante, ele virasse uma espécie de Cristiano Ronaldo, assim, em busca desse sonho da Copa do Mundo. Não só de questão física, mas também de questão de compreensão que, eventualmente, se precisar, vai ter que sair. Não vai poder jogar todos os 90 minutos. Mas como ele é o jogador mais diferente que apareceu no futebol brasileiro nos últimos tempos, eu acho que vale sim uma conversa, vale sim um entendimento, vale sim, obviamente, pela questão técnica, pelo que ele representa. E porque nas últimas Copas do Mundo, na Copa de 2014 o Brasil estava bem até ele se machucar, na de 18 ele jogou todo o tempo machucado, e na de 22 ele pegou o time pela mão na hora mais difícil, e aí acabou sendo eliminado o Neymar e o Brasil por uma falha que não tem nada a ver com ele, porque a parte dele ele fez e fez muito bem contra a Croácia. Ele fez um gol que só ele podia fazer. E ia ser Brasil e Argentina semifinal, talvez o mundo fosse diferente. Mas um jogador desse nível e dessa qualidade, eu espero que consiga recuperar a condição física, e na seleção eu tenho certeza que o comportamento vai ser outro. Lembrar uma coisa importante, o Vini Júnior estava na Copa do Catar. Eu acho Jogou que pouquíssimo na Copa do Catar. Eu anotei aqui, enquanto o glorioso Divério falava, o Ederson é a terceira Copa. Mas o goleiro vai ser o Alisson, né? Não sei, mas só para dizer que tem gente que já foi para 2 Copas e não ganhou nada. Sim, né? foi bastante. Não chegou nem na semifinal. Danilo na lateral direita, Alexandro na lateral esquerda. Olha os laterais que a seleção tem. E o Alexandro vai ser titular, porque ele é o cara que mais é convocado ali para essa função e tem jogado as últimas vezes. Vai ser o Alexandro. Aí a gente tem o Marquinhos, também mais uma Copa. Gabriel Magalhães é a novidade. Tem quem é que escreveu aqui? Álvaro, o cara falando do Gabriel Magalhães. Tu tá acompanhando o Arsenal? Estou acompanhando o Arsenal. Estou acompanhando. Eu estou falando dele individualmente. Não é porque o Arsenal tá jogando muito bem que ele virou craque. O Álvaro deve ser jovenzinho, não viu outros zagueiros, o Divério. Aí ele é aquela... Deve ser daquela geração videogame, que acha que o Gabriel Magalhães é a última bolacha do pacote. Mas enfim, fica com ele. Você vai lembrar de mim. Vai entregar. É zagueiro entregão. Seguindo pro meio campo lá. Casemiro dispensa comentários e vai para a terceira Copa do Mundo. Vai. Bruno Guimarães, aí seria uma novidade como titular no meio.
O Matheus Cunha, eu acho que ele tá aqui só para guardar lugar para alguém, Completar a lista. né? O Matheus Cunha, eu acho que ele é até bem melhor lá perto da área do que aqui. O Brasil vai jogar com cara de mobilidade. O Vinícius Júnior foi para uma Copa e no jogo mais importante ele foi talvez o pior em campo. Foi substituído, inclusive. Foi E bem substituído, né? Para quem tem memória. O Rodrigo acho que está aqui na conta, cara de confiança do Ancelotti. Jogou muito no Real Madrid com o Ancelotti, ganhou com o Ancelotti, da mesma forma que o Vinícius Júnior, o melhor momento dele é com o Ancelotti. Então fica essa esperança. E o Estevão, para mim, é a coisa mais legal. Para mim, é a coisa mais legal. O Estevão é o cara que furou a fila, assim. É aquela esperança. Isso. Hendrick, ninguém fala do Hendrick mais, né? Porque o Estevão chegou e atropelou. Exatamente. Né?